Meus amados e queridos, mais uma vez aqui estamos na casa do Senhor e enfatizamos também mais uma vez que nosso tempo, com bancos acolchoados, confortáveis, continuam vazios, mas a igreja continua forte e firme. E nesta manhã da EBD, da Escola Dominical, temos a alegria de poder transmitir, através desse meio de comunicação, a palavra de Deus. Deus tem falado ao nosso coração, Deus nos tem ensinado de uma forma incrível nesses dias. E quando paramos para refletir a respeito da situação que se encontra no mundo, o nosso Brasil, a nossa cidade de Catalão, chegamos a algumas conclusões a respeito da nossa incapacidade, da nossa fraqueza, da nossa inexperiência diante de situações tão grandes. Por isso, meus queridos, meus amados irmãos, Igreja do Senhor, povo de Deus, você que me ouve nessa manhã, lembre-se, esse momento também, dessa pandemia que assola o mundo, é um momento de oportunidades, onde temos a oportunidade de refletir a respeito da nossa condição, do nosso pecado, da nossa miséria, do contexto que a Bíblia fala a respeito da situação dos homens nesse tempo, dos seres humanos, mulheres, crianças, homens, adultos, ancianos, precisam refletir a respeito da sua situação com Deus. Eu gostaria, nessa manhã de domingo, convidar você para orar comigo, em nome de Jesus, rogando as mais ricas bênçãos de Deus para a nossa exposição nessa manhã, para o seu aprendizado, nosso crescimento na escola bíblica dominical. Oremos. O Pai querido, Pai de amor, como é bom poder acordar logo de manhã, bem cedo, e refletir a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Como é bom, Senhor, saber que não estamos sozinhos. Temos o Senhor, mas é muito melhor ainda saber que o Deus que se faz presente, que é o único Deus, o nosso Deus, Ele está conosco. Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é grandioso. O nosso Deus é misericordioso. Por isso, ó Pai, continue falando conosco nessa manhã, em nome de Jesus. E usa-me como instrumento do Senhor na exposição da sua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, meus queridos, vamos cantar um louvor. E eu gostaria de convidar você para refletir a respeito de uma canção que servirá de base também para a nossa exposição nessa manhã. É uma canção bem conhecida, você pode cantar daí, onde você está, de repente ainda deitado na cama, ou já sentado no sofá, ou ao redor da mesa do café. Louve o Senhor comigo, tá? Que seja um momento devocional, um momento de crescimento espiritual.
encontrar aquele que um dia virá com autoridade julgará toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Uma nova terra se será, e a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso! Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Oh, aleluia. Meus amados e queridos, eu gostaria de convidá-lo para abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, que tanto fala no nosso coração. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, vamos ler do verso 1 a 5, e depois o capítulo 4, 3 a 5. Então, primeiramente, 2 Timóteo 3, 1 a 5. Epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Inicialmente, diz assim: sabes, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. No capítulo 4, versículo 3 a 5, dizem assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo conselho nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus amados e queridos, esses dias alguém me cercou na rua, alguém conhecido, e fez mais uma vez
esse fato já aconteceu nesse contexto de coronavírus. Mais uma vez, a seguinte pergunta: será que Jesus veio buscar a sua igreja? Será que Jesus veio buscar a sua igreja? Meus amados irmãos, esses tempos difíceis sacodem as pessoas, sacodem a igreja. E esses tempos difíceis nos ensinam muito a respeito do que a Bíblia diz sobre esse tempo, sobre a nossa conduta, sobre a necessidade de uma aproximação maior com Deus. Esses tempos difíceis nos ensinam a respeito, irmãos, como será a santificação nos últimos dias. A postura da igreja, a relação profunda de santidade da igreja com Deus. Na verdade, a Bíblia já previu que, com a proximidade da volta de Cristo, haveria um esfriamento gradativo em relação ao que Deus ordenou nas Escrituras. E o nosso objetivo nessa manhã é identificar nas passagens que lemos, mas também em outras passagens, com as declarações do apóstolo Paulo e com as declarações de Jesus, o que eles dizem a respeito desse tempo, da volta de Jesus, que antecede a volta do Senhor Jesus. A primeira coisa, irmãos, que eu gostaria de destacar é o alerta de Paulo. E Paulo é categórico em dizer o seguinte: virão tempos difíceis. Virão tempos difíceis. Por isso, meus amados irmãos, podemos afirmar pelas Escrituras que vivemos, nesse momento, tempos difíceis. Não sabemos quando Jesus voltar ou voltará, não é? Eu não posso afirmar, nem você, não podemos afirmar que Jesus voltará agora. Esse é o tempo do Senhor. Mas podemos afirmar pelas Escrituras que vivemos tempos difíceis. E a pergunta é: que são esses últimos dias? Os últimos dias, o versículo 1 diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que são esses últimos dias que Paulo, ao escrever a Timóteo, está dizendo? O que são esses últimos dias? O que lemos acima, irmãos, descreve que encontraremos nos últimos dias. Será que já estamos vivendo esse tempo? O importante é entendermos que esses últimos dias se iniciaram com a primeira vinda de Cristo no seu nascimento sobrenatural. O que a Bíblia não diz é o dia e a hora em que este período chamado de últimos dias terminará. Sabemos que alguns acontecimentos mundiais ocorrerão com uma força nunca vista antes, culminando com a segunda vinda de Cristo. E a Bíblia diz: como um ladrão da noite, sem avisar, de surpresa. Por isso, teologicamente falando, nós já estamos dentro do período conhecido como últimos dias. O período conhecido como últimos dias. E diante disso vem uma nova pergunta, meus queridos: como serão as pessoas nesses últimos dias? Você pode olhar ao seu redor e começar a lembrar de algumas ações, ou você pode buscar em sua memória, na história, acontecimentos que fazem parte dos últimos dias, que te fazem responder como serão as pessoas nesse tempo. Podemos identificar, analisando as palavras de Paulo em 2 Timóteo, as características das pessoas desses dias. Primeiro, serão
aparentemente religiosas. Talvez você esteja pensando, é verdade, pastor? Tem muita gente ao meu redor que parece crente, mas não é. Embora Paulo se refira a uma situação mundial, podemos entender que até as pessoas com aparência piedosa e religiosa, quem sabe dentro até mesmo das igrejas, estarão vivendo uma vida distante da santidade. Por isso que Paulo, quando escreve 2 Timóteo 3, de 4 a 5, ele diz: antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Serão pessoas que buscarão, meus amados, uma justificativa religiosa para continuar vivendo uma vida de pecado. Talvez você conheça gente assim, ou quem sabe você esteja vivendo assim. E para isso vão muitas pessoas, e quem sabe, infelizmente, esteja acontecendo com você, e quem sabe até você, não é? Esteja vivendo uma aparente piedade, uma vida religiosa, mas estão vivendo uma vida em pecado, distante do Senhor, não é? São pessoas que vivem assim, que gostam de ouvir apenas aquilo que fazem bem aos seus ouvidos. Não se interessarão em saber o que Deus pensa a respeito, não é? Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E Paulo continua falando a Timóteo, meus amados irmãos, a respeito dos últimos dias, mostrando que muitas pessoas serão aparentemente religiosas, mas também um outro aspecto importante de ser observado: exaltarão a si mesmas, vão adorar, fazer propagandas de si mesmas, embora a palavra afirme: seja outro o que te louve, e não a tua boca. Serão jactanciosos, soberbos, arrogantes, enfatuados, orgulhosos. Não se trata de autoconfiança positiva, mas sim danosa, que coloca a capacidade pessoal num estágio tão alto que quase dispensa a presença de Deus. Aliás, Satanás teve essa mesma ideia quando achou que poderia ser Deus. O profeta Isaías, no capítulo 14, ele destaca esse fato: a exaltação de si mesmo. Meus queridos, quando lemos a palavra de Deus com muito carinho, com muito cuidado, já observamos, fica muito claro entender que vivemos dias difíceis, últimos dias. Mas também como serão as pessoas nesses últimos dias? Buscarão somente os seus interesses. Quando Paulo escreve em 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 2, que lemos, diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Buscarão somente os seus interesses. São chamadas de egoístas, avarentas, ingratas, pedirão ajuda de outros para conseguirem alguma coisa e depois não agradecerão os benefícios recebidos. Como serão as pessoas nesses últimos dias, nesses dias difíceis? Humilharão os outros. 2 Timóteo ainda diz: a começar pelos próprios pais, sendo-lhes desobedientes e irreverentes, blasfemadores e caluniadores, atingindo a família, a igreja e quem mais estiver por perto. Humilharão os outros, mas também serão intratáveis, atrevidos, sem domínio de si, desafeiçoados, sem afeição, implacáveis. Paulo continua falando a Timóteo a respeito dos dias difíceis, dos últimos dias. Serão pessoas explosivas, intratáveis emocionalmente, mas também
terão atração pela malignidade. Veja bem, meus queridos, a atração pela malignidade. Haverá inversão de valores na mente de tais pessoas. Acharão que fazer o errado é plenamente justificável. Serão inimigos do bem, cruéis e traidores. Meus amados e queridos irmãos, talvez você esteja pensando assim: pastor, mas nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Passamos por essa situação. Pastor, eu passo muitas dessas situações no meu trabalho. Pastor, eu passo algumas situações dessas dentro de casa. Pastor, podemos perceber situações assim até mesmo dentro da igreja. Meus amados irmãos, por isso que a palavra de Deus diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Mas um outro aspecto a ser destacado é que Jesus já havia predito essas dificuldades. Olha aí, Jesus já havia predito essas dificuldades. Por isso que diz assim a palavra de Deus, em Mateus 24, versículo 10 a 12. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos mestres, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O que essa passagem que acabamos de ler revela? Primeiro, a iniquidade aumentará. Será muito maior que em outras épocas, e com ênfase nos escândalos, nas traições, no ódio. A religião enganará muitos. Note que a passagem acentua que aparecerão muitos falsos profetas, e esses enganarão a muitos. Eles serão convincentes, pois realizarão até sinais e prodígios, mas apesar dos milagres, Jesus diz que são falsos em todos os seus propósitos, precisando aprender que fazer milagres, aliás, precisamos de fato aprender. E lembre-se, e ouça com bastante atenção, precisamos aprender que fazer milagres não é atestado de boa conduta de ninguém, pois o diabo muitas vezes pode repeti-lo, como lá em Êxodo, no capítulo 7, versículo 10 a 12, enganando os ingênuos. Por isso, meus amados irmãos, que muitas igrejas ao nosso redor, igrejas de cunho neopentecostais, arrastam multidões com promessas baseadas em falso ensino. Por isso, meus amados irmãos, que a maior preocupação de muitas igrejas neopentecostais nesse momento de crise, de pandemia, é que as suas igrejas tenham portas abertas, porque eles têm um propósito. Interessante que eu peço licença aos amados irmãos para citar uma mensagem que eu ouvi ontem do Caio Fábio. Embora ultimamente o Caio Fábio ele tem caminhado por uma outra linha não reformada, infelizmente, ontem ele fez uma excelente reflexão, mostrando que as igrejas reformadas elas podem ficar um ano de portas fechadas, que mesmo assim o seu povo continua fiel, mesmo assim o seu povo continua com vínculo, mesmo assim o seu povo continua louvando a Deus. Há uma relação de intimidade, proximidade, mesmo à distância entre o povo de Deus. Enquanto que algumas igrejas neopentecostais, elas não conseguem ficar tanto tempo fechadas, porque o foco dos seus interesses não é exatamente o que ensina a palavra de Deus, mas os interesses pessoais.
somente de muitos dos seus líderes. Por isso, irmãos, que o amor se esfriará em quase todos. É uma outra lição. Nos últimos dias de tempos difíceis, o amor se esfriará de quase todos. Acontecerá um desencantamento por parte dos que são corretos, visto que serão a minoria. Nesses tempos, até os homens dirão: se todos estão agindo errado, de que adianta lutar contra tanta gente? Começarão então a buscar seus próprios interesses, mesmo que isso signifique arruinar os outros, sem dó nem piedade. Mas uma outra lição que chama a atenção: como podemos refletir esses tempos difíceis que Paulo está retratando e falando a Timóteo nos nossos dias hoje? De que maneira, de que forma esses acontecimentos dos últimos dias, previstos tanto por Paulo quanto por Jesus, bem poderiam ser uma descrição dos nossos dias, sem dúvida. Episódios iguais a esses ocorreram em vários momentos da história da humanidade. Entretanto, a semelhança com os que estamos vivendo em nossa época nos trazem grandes preocupações. Observamos, irmãos, as características mencionadas nas passagens acima. Chegamos à conclusão de que haverá desvalorização da santificação. Desvalorização da santificação. Muitos acharão absurdo que ainda exista gente preocupada com a vida santa. Talvez você esteja assustado agora: pastor, mas como assim? Desvalorização da santificação? Mas, irmãos, a tendência é que muitos, e talvez você já tenha percebido isso bem próximo de você, muitos acharão um absurdo que ainda exista preocupação com a vida santa. A pressão sobre os verdadeiros cristãos aumentará assustadoramente. Os argumentos certamente serão: santificação é um exagero, uma chatice. Santificação é uma caretice. Deixa de ser careta. É uma ideia do passado. Esse negócio de ser santo é uma ideia do passado que não tem nada a ver com a realidade atual. Não temos nada de que nos arrepender. Pecados são os nossos preconceitos. Isso sim é pecado, etc, etc, etc. Meus amados e queridos, tem muita gente que vai agir dessa maneira. Você já ouviu alguma vez esse tipo de papo? Esse negócio de pecado é muito relativo, pastor. Esse negócio de ter uma vida santa é coisa do passado, pastor. Saiba que tudo o que falamos até aqui, bem como tudo o que vem sendo destacado por Paulo, por Jesus, não é? É para que tenhamos em mente a miséria que é o homem sem Jesus. Talvez, meu querido, essa reflexão a respeito da volta de Jesus seja um momento para você pensar a respeito da sua situação com Deus. De repente, esse contexto nosso hoje, essa pandemia que assola o mundo e assola já o nosso país de forma crescente, seja um momento para você refletir. De repente, ficar em casa mais tempo do que o habitual seja um grande momento para você refletir sobre a sua vida em primeiro lugar, sobre o seu pecado, sobre a miséria que você encontra. Esse momento também prefigura um momento de reflexão para a igreja.
sobre o seu papel diante dos pecadores, diante da miséria de pecado do mundo. A igreja não precisa e não pode ficar afastada, longe da real necessidade, que é alertar os pecadores da sua miséria e informar os pecadores a respeito da volta de Cristo Jesus, desses dias difíceis, dos últimos dias. Esse sim é um momento importante de reflexão. Daqui até a volta de Jesus, vai ficar cada vez mais difícil ser um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Eu gostaria de desafiar você, lembrar mais uma vez você, daqui até a volta de Jesus, que não sabemos o dia, nem a hora, e quando, teremos dias cada vez mais difíceis. Com todos esses sinais, essas coisas, no momento vivemos pandemia, mas outros sinais são apresentados por Paulo, por Jesus e por outros. O fato é que cada dia mais viveremos tempos difíceis, mas ninguém disse que seria fácil, nem tampouco o Senhor Jesus. Jesus disse que passaremos por aflições, não é isso? Lá em João capítulo 16, versículo 33, e Paulo também disse que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, falando a Timóteo. O preço de ser parecido com Cristo, cristão, é muito alto. Esse é o grande desafio. Ser cristão sem parecer com Jesus é fácil, tranquilo. Qualquer um pode ser. Algum tempo atrás era muito comum você e eu ouvirmos atrizes, atores dizerem assim: eu sou crente, eu sou crente, eu sou de Jesus agora, não é? Mas é de Jesus, mas faz filme pornô. É de Jesus, mas tem uma conduta totalmente imoral no meio televisivo e no dia a dia, no discorrer da vida. Diz ser de Jesus, mas a vida de santificação não existe. Então, é muito fácil dizer que é crente dessa forma, sem esse compromisso e sem estar pronto a pagar um alto preço de ser crente. É isso, irmãos, que a palavra de Deus também nos ensina, que nos últimos dias, onde sobrevirão tempos difíceis, Deus quer que a sua igreja apresente-se como igreja fiel, pronto a pagar o preço, assim como, por exemplo, alguns irmãos no período do Novo Testamento, que foram considerados heróis da fé. Alguns irmãos na história da igreja, onde, por causa do nome de Cristo, queriam continuar sendo chamados e reconhecidos como de fato cristãos, e para isso não negaram a fé e foram queimados. No caso do livro de Hebreus, há narrativa de que muitos irmãos foram cerrados pelo meio, jogados para as feras, estraçalharem. O fato é que a igreja, nos últimos dias, nos tempos difíceis, precisa estar repleta de crentes que estão prontos a pagar o preço, mesmo diante dos momentos mais difíceis. Mas a garantia, no entanto, irmãos, é de que o Senhor estará ao nosso lado todos os dias. Todos os dias. O próprio Cristo reconhecerá os que lhe são fiéis, dando, irmãos, no momento certo a recompensa pela caminhada da santificação. Lutar contra a maré é sempre difícil. Aceitar o desafio de ser fiel, testemunha de Jesus, mesmo diante das pressões e humilhações, não é fácil.
O que nos ajudará a caminhar hoje é a certeza de um futuro tão maravilhoso, mas tão fantástico, que nem Paulo conseguiu descrever. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo escrevendo a Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Portanto, meu amado e querido irmão, vivemos tempos difíceis, como diz o apóstolo Paulo ao escrever a Timóteo. Eu e você vivemos essa geração, uma geração também de tempos difíceis. Vivemos os últimos dias, que começou com o nascimento sobrenatural de Jesus Cristo e culminará com o retorno do Senhor. Vivemos tempos difíceis. Passamos nos últimos dias tempos difíceis. Mas a grande pergunta, nesta manhã de escola dominical: como está a sua vida com Deus? Como você, crente, de fato está? Como está a sua vida? Você consegue ser fiel? Você tem mostrado a este mundo a sua vida de santidade? É isso, meus amados irmãos, que Paulo está falando a Timóteo. Timóteo, você é um crente no meio de uma geração perversa. Você é um crente no meio de pessoas que muitas vezes estão vivendo uma vida de piedade, uma vida de suposta santidade, mas não são santos. Fique atento. Por isso, meus amados irmãos, a igreja, que somos nós, temos um papel muito, mas muito importante nessa sociedade e nesse tempo agora. E nesse tempo agora tem muita gente achando aquilo que falamos no início. Será que Jesus está voltando agora? Nós não sabemos. Mas uma coisa sabemos, e podemos dizer para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, quem sabe de porta, que vivemos tempos difíceis, sinais que indicam que está próximo o retorno do Senhor e que é necessário que ele se converta a Cristo Jesus. Busque uma vida de santidade. Por isso, meu amado irmão, pesa sobre nós, a igreja do Senhor, seja as crianças que frequentam a escola dominical, os adolescentes, jovens, adultos, os anciãos, pesa sobre nós a responsabilidade. Primeiro, fortalecermos diante do Senhor através da oração e da palavra. E logo a seguir, pregarmos o Evangelho. Enquanto isso, não é? Pregamos o Evangelho, mostrando àqueles que estão desesperados nesse momento que Jesus Cristo é a solução. Mostrando para aqueles que estão desesperados com a iminência suposta morte, que aqueles que morrem em Cristo Jesus viverão eternamente. A igreja tem essa mensagem, Deus nos deu essa mensagem. Preguem essa mensagem, falem do pecado, falem da miséria, mas falem da solução que é Cristo Jesus para as nossas vidas. Na sua rua tem gente precisando dessa palavra. O seu vizinho, quem sabe, de mudo, precisa dessa mensagem nesse momento. Pregue o Evangelho. Meus queridos, é certo que vivemos os últimos dias tempos difíceis, mas a nossa esperança ela permanece. A nossa esperança tem valor eterno. Por isso que a palavra de Deus diz: se a nossa vida se limita apenas a este mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. A vida do crente tem esperança de valor eterno. Estaremos juntos na presença do Senhor. Não sabemos quando, se será rápido ou se vai demorar, mas sabemos que Deus nos colocou nesse mundo para anunciar que a volta dele é iminente
e que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a caminhar, enquanto vivemos esse mundo, em santidade de vida, hoje e até quando Ele voltar. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Eu gostaria de convidar você, uma canção linda. Cante comigo nesse momento. Essa canção, meus amados e queridos, é uma canção também, mais uma vez, bem conhecida de todos os irmãos. Você aí na sua casa pode cantar comigo, tá? Eu não vou te ouvir, mas você vai me ouvir. Mas Deus conhece o seu coração. Louve ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu gostaria de ler para você agora. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render em te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei. Vejam bem, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Meu amado e querido irmão, vejam bem essa expressão, te louvarei, não importam as circunstâncias. Que Deus possa encontrar a sua igreja sempre, independente das circunstâncias, fiel, santificada, aguardando o retorno do Senhor. Que Deus os abençoe. Eu vou orar por você e eu gostaria, antes da oração, já convidar você para estar conosco à noite, hoje, às 19h30, mais uma vez teremos o nosso culto ao vivo, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar e encerrar assim a nossa exposição bíblica nessa manhã. Senhor nosso Deus, continue abençoando a tua igreja, não só em Catalão,
a igreja presbiteriana, mas todas as igrejas que confessam Jesus como único Senhor e Salvador. Que a mensagem da igreja nesse tempo, ou das igrejas nesse tempo, seja uma mensagem, ó Pai, de esperança, mas também seja uma mensagem de alerta a respeito da volta do Senhor e da necessidade de uma tomada de decisão, arrependimento de pecados, porque o dia do Senhor se aproxima. Ó Pai, fortalece as famílias da Igreja Presbiteriana de Catalão para a honra e glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meu querido. Ide em paz e tenha um domingo tranquilo. E daqui a pouco estaremos juntos, às 19h30, para louvarmos o nome do Senhor. Que Deus abençoe.